Bom, oi Dina, como a senhora já sabe, né, meu nome é Raul e eu vou falar um pouco sobre o exame do escarro. O exame é geralmente passado pelos pneumologistas ou pelo clínico geral, a fim de a sua amostra, né, do escarro ser levada para o laboratório e lá eles vão verificar a fluidez, a cor e ver se tem algum micro-organismo invasor nesse seu escarro, né, para saber se você está com alguma doença. Bom, para fazer o exame é bem simples. Um dos requisitos é você lavar bem as mãos, a boca e a garganta. Depois disso, para que esse exame serve? Bom, ele serve geralmente para, como eu já falei antes, identificar se tem algum micro-organismo invasor dentro do seu corpo e também geralmente para identificar doenças como pneumonia, bronquite, fibrose cística e tuberculose. Bom, o exame ele é feito, como eu já falei antes também, os requisitos é para você lavar bem as mãos, higienizar a garganta e a boca, e ele é feito da seguinte forma: ele é feito pela manhã, antes de você comer a sua primeira refeição, você vai no banheiro, dá uma tossida bem forte e tenta coletar apenas o escarro, tenta tirar ao máximo a saliva para deixar com que saia somente o escarro. Não é recomendado você escovar os dentes antes de fazer o exame, porque como a parte de dente tem produtos químicos, né, na composição dela, isso pode acabar alterando o resultado do exame e dando um resultado que não era para ter dado, por exemplo. Também, para ajudar no resultado do exame, é recomendado que você tome bastante líquido no dia anterior, né? Para assim fluidificar as secreções que vai sair pelo escarro. Também é recomendado você dormir com a barriga para cima e sem o travesseiro, para assim o escarro sair mais fácil. O resultado é bem simples, ele vai dar ou negativo ou positivo. E negativo é o exame que, bom, como o próprio nome já diz, não vai ter nada. Não quer dizer que não vai ter micro-organismo invasor, mas tem um pequeno porém. Mesmo dando negativo, às vezes é bom você levar o exame o resultado do exame no pneumologista, porque às vezes o micro-organismo pode não ser identificado pelo exame e só ele vai saber se você está doente ou não com alguma das doenças que eu falei antes. E positivo, bom, é que vai indicar que tem sim algum micro-organismo dentro do seu corpo, ou fungo também, e que vai causar pneumonia, tuberculose, entre outras doenças. Obrigado. Eu sou o Raul e eu vou falar sobre o uso do SUEB na região nasal. Bom, o SUEB é um cotonete longo e estéreo que serve para recolher secreções das mucosas do nariz e da faringe. Bom, agora eu vou falar sobre o exame que o SUEB é mais utilizado atualmente, que é o PT-PCR do Covid-19. Esse exame do Covid-19 deve ser feito de 3 a 7 dias depois que o paciente perceber que está com sintomas da doença. E, bom, o SUEB vai recolher as secreções do nariz e da garganta e para saber se o paciente está com coronavírus ou não. Agora eu vou falar um pouco sobre o que o enfermeiro ou o médico deve fazer para confortar o paciente. Primeiro de tudo, o enfermeiro tem que usar luvas e máscaras para os equipamentos de proteção, e o paciente também tem que estar usando máscara, mas na hora que for fazer o exame ele pode tirar, claro. E para confortar o paciente, ele tem que dizer que ele vai sentir um incômodo, mas esse incômodo é tolerável, dá para ele aguentar, para ele não fazer movimentos bruscos, para ele não acabar se machucando com o cotonete enfiado no nariz dele. E também no caso de crianças ou idosos, o enfermeiro ou médico tem que ser mais cuidadoso, porque mesmo você falando para a criança que ela vai sentir uma dor, a criança, querendo ou não, na hora que ela enfiar o SUEB no nariz, ela vai acabar se movimentando bruscamente para acabar machucando ela. E exatamente também no caso das pessoas mais idosas. Bom, agora eu vou falar sobre como é feito o exame, né? Primeiro, o enfermeiro ou médico vai pegar o SUEB e vai enfiar assim no nariz até chegar na parte da nasofaringe do paciente. Quando chegar lá, ele vai dar
uma rodadinha assim no sueve para recolher as secreções que ficam ali. E depois ele vai tirar e colocar dentro do tubo. Nesse tubo ele vai chacoalhar assim por alguns segundos. Depois o paciente vai esperar para sair o resultado do exame. E quando sair, vai dizer se ele está com um resultado positivo ou não. Também tem um detalhe que se o paciente estiver com coriza, é sempre bom o enfermeiro orientar ele a ele se assoar, porque eles querem tirar o máximo de secreção possível para saber se o paciente está com o coronavírus ou não. E é isso, obrigado. Olá, meu nome é Andressa, eu vim falar um pouquinho sobre secreção no ouvido e aspirador traqueal. Bom, a secreção no ouvido, também conhecida como otorreia, ela pode acontecer devido a infecções no ouvido interno ou externo, lesões na cabeça ou no tímpano, ou mesmo por objetos estranhos. O aspecto da secreção depende daquilo que a causa, mas normalmente tem uma coloração transparente, amarela, branca acompanhada de mau cheiro, se causada por bactérias, ou avermelhadas caso seja acompanhadas de sangue. Eu vou dar um exemplo de corpo estranho, né? Onde localizado no ouvido pode causar sim a secreção no ouvido. Os objetos estranhos podem ficar alojados dentro do ouvido acidentalmente ou intencionalmente. No caso das crianças, normalmente, os objetos que ficam presos nos ouvidos podem ser pequenos brinquedos, botões, insetos, alimentos, podendo causar dor, coceira e liberação de secreção no ouvido. O tratamento, ele consiste na retirada do corpo estranho por um profissional de saúde, que pode ser uma máquina, né? Pode-se usar a máquina de sucção. E em casos mais graves, pode ser necessário recorrer até à cirurgia. O aspirador traqueal, ele é um equipamento frequentemente utilizado para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, clínicas médicas e consultórios odontológicos. A sua função é aspirar secreções e líquidos quando o paciente está impossibilitado de expelir as secreções sozinhos ou até mesmo tossir. E para que serve e como funciona o aspirador traqueal? Bom, o aspirador traqueal ele funciona de forma simples e é comum ser utilizado pelos fisioterapeutas, que tratam de problemas respiratórios e são em alguns casos em que o aspirador traqueal ele é utilizado quando o paciente se encontra, por exemplo, em coma. Mentalmente confuso, paciente no pós-operatório que não consegue expelir as secreções, nem tossir voluntariamente. Mas principalmente quando o paciente está internado há muito tempo em uma UTI, que é unidade de tratamento intensivo, e ele pode ser usado nesses casos. Meu nome é Ana Beatriz Fernandes e eu vou falar sobre secreção ocular e swab retal, que são as fezes. Bom, secreção ocular, conhecida como remela, e é uma combinação de muco, óleo e células da pele e outros detritos que se acumulam no canto do olho enquanto você dorme. Ela pode ser úmida e pegajosa ou seca e com crostas, dependendo da quantidade de líquido na secreção evaporada. Eu vou dar uma definição de caso, por exemplo, a conjuntivite. Ela é uma inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina, que reveste a porção anterior da esclera e é a face interna das pálpebras. De fácil contágio, é muito frequente na população. Agora as causas. Alérgica, infecciosas, viral, bacteriana ou por irritação química. Bom, e como são essas transmissões? Bom, a transmissão ela é feita pelo contato de pessoa a pessoa, ou indireto ou pelo uso de objetos contaminados pelo ar, especialmente em ambientes coletivos como as creches, escolas, asilos, ônibus, fábricas, entre outros. A doença ela pode apresentar-se de forma aguda ou crônica.
E os sintomas? Os sintomas são olhos avermelhados, que é a hiperemia de vasos sanguíneos da conjuntiva, sensação de desconforto, inchaço do olho ou pálpebra, lacrimejando com a presença de secreção, sensibilidade à luz, visão borrada. Pode ocorrer febre, dor de garganta e dores pelo corpo. As conjuntivites bacterianas se diferenciam de virais pela produção de secreção purulenta em abundância e pela duração de 3 a 5 dias. Enquanto as virais, elas já apresentam secreções esbranquiçadas em poucas quantidades e geralmente regridem dentro de aproximadamente uns 15 dias. Bom, agora eu vou falar sobre o exame de identificação da Chlamydia trachomatis, que eu acho que é assim que se fala. Bom, ela é uma bactéria que também é responsável pelo tracoma. Ela é uma doença infecciosa que causa inflamação e cicatrização da conjuntiva, tecido, que reveste a parte interna da pálpebra. E agora a gente vai para o exame. Bom, a gente precisa de amostra biológica raspada da conjuntiva, utilizar lâmina própria para imunofluorescência direta, que é a lâmina com o círculo central. E a coleta a gente limpa a secreção externa do olho com gás estéreo, desce a pálpebra inferior de maneira a expor a conjuntiva, com um sub umedecido, limpar a secreção acumulada nos cantos do olho, descartar este sub e com um sub estéreo coletar a amostra, girando o sub várias vezes para obter as células epiteliais em quantidade suficiente para o diagnóstico. Transferir a amostra coletada no sub para um círculo central da lâmina para a imunofluorescência, rolando firmemente o sub, tendo cuidado, para a gente não ultrapassar o círculo, deixar a lâmina secar a temperatura ambiente de 5 a 10 minutos. Bom, identificar a lâmina com o nome do paciente também. Bom, quantidades de amostras, surtos de 30 doentes a 5 amostras, surtos acima de 30 doentes igual a 10% do total de doentes. E para transportar, vamos lá. Isso é tudo um exemplo que eu tô dando, que eu achei na internet, tá, professora? Então, vamos lá. Transportar. A gente embala a lâmina em um papel alumínio e acondicioná-la em porta-lâmina. Transportar em uma caixa térmica com gelo. A lâmina deve estar devidamente identificada e acompanhada com as seguintes informações: o nome completo do paciente, o tipo de material semeado, a data e hora da coleta e pronto. A lâmina com um esfregaço fixado, embalada em papel alumínio, pode ser conservado na geladeira entre, acho que 5 a 3 graus Celsius. E por, acho que 72 horas antes do envio. Bom, e como é esse tratamento, A limpeza do olho e pálpebras com água limpa e fervida, antibiótico em casos de bactéria, ou antiviral, que no caso de vírus, e de acordo com o grau de resistência do agente que causa a doença. E como a gente pode evitar o contágio, a prevenção? A gente deve sempre estar lavando as mãos e rosto frequentemente, não coçar os olhos, usar lenços e toalhas e fronhas dos travesseiros individuais, não compartilhar objetos como canetas, produtos de beleza, entre outras coisas, de pessoas portadoras de conjuntivite. Não usar lente de contato durante esse período, evitar aglomerações e evitar banhos de sol e não frequentar piscinas. É isso.